Olá, minhas abençoadas e meus abençoados que acompanham este canal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Vanessa Bide e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o câncer de mama. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê eu tive o câncer. Se você quer saber, acompanhe comigo a minha história depois da vinheta. Shall we begin? Bom, gente, eu vou recapitular um pouquinho aqui da minha história, porque pode ser que tenha pessoas que não me conheçam ainda, que estão se chegando no nosso canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreve no nosso canal, deixa um like, que vocês vão ajudar muito. Porque esse tema ele é muito importante e com certeza tem ajudado muitas pessoas aí ao redor do Brasil e até algumas pessoas que conhecem a língua portuguesa, porque daí o meu vídeo pode espalhar para outras mulheres. Bom, em 2018 eu fui diagnosticada com câncer de mama e eu fiz todo o tratamento com 16 quimioterapias, radioterapia, fiz 2 cirurgias na mama. A minha história está toda aí na minha playlist. Quem quiser saber, acompanhar certinho aqueles momentos que eu vivi e eu deixei registrado, por favor, acompanhe os vídeos para vocês poderem entender melhor. Agora em maio está completando 2 anos, né, que eu terminei o meu tratamento, eu estou muito bem, graças a Deus. Tá tudo ótimo, tá tudo normal comigo, estou curada, me sinto curada. E aí eu sempre quero estar trazendo vídeos para dividir essa experiência com vocês. Não é fácil a gente vir na frente das câmeras, assim, para o mundo inteiro, né, vamos se dizer, e dar a cara da gente a tapa falando sobre um assunto tão delicado. Só que eu acho muito importante, porque infelizmente o câncer é uma coisa muito comum, que acontece com muitas pessoas, né, muitas pessoas que às vezes a gente nem imagina que tá passando por isso, está. E quando eu passei por esse problema, eu precisei de apoio, né? Então eu procurei apoio aonde? Em redes sociais, em vídeos. E teve sempre as mulheres corajosas que foram lá e realmente foram diante das câmeras, guerreiras vitoriosas, e contaram a sua experiência, deram dicas, deram ajudas e mostraram que é possível sim vencer esse diagnóstico, por mais difícil que seja. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Voltando ao tema, né, do vídeo, que é por que eu tive câncer. Para quem tá chegando assim nesse assunto agora, não conhece muito sobre o câncer, né? Eu vou dizer, eu que também era uma pessoa totalmente assim alheia ao assunto, os médicos nunca, quase nunca, eles dão uma causa do problema que você tem ali no momento, né? Da existência daquela doença. Porque o câncer, na verdade, ele não tem um fator específico. Na verdade, são N fatores que contribuem aí para o surgimento dessa doença. O câncer, ele não é contagioso, você não pega de ninguém, você não passa para ninguém. Infelizmente, é uma coisa que nós mesmos desenvolvemos. Talvez a gente já tenha aquela propensão para desenvolver essa doença, e alguns fatores eles contribuem para que, né, você já tenha essa tendência, vamos dizer, realmente venha a desenvolver a doença no seu organismo. Bom, geralmente, o que a gente sempre meio que associa, né, o câncer a fatores do estilo de vida. Às vezes a pessoa fala, tem câncer porque a pessoa é fumante, usuária de algum tipo de droga, excesso de bebida alcoólica, né, são alguns fatores que a gente pensa. Os médicos também falam sobre a questão da alimentação, uma atividade que você tem insalubre, como por exemplo, tá mexendo com algum tipo de produto químico, algum tipo de agrotóxico, que pode ali estar prejudicando a sua saúde, e pode ser também uma causa genética, né? Geralmente é falado, os médicos meio que levantam o seu histórico para saber mais ou menos, né, qual que era a sua propensão para você ter. E eu, no meu caso, eu tô aqui hoje para contar um pouco mais da minha história. Eu nunca falei sobre isso abertamente,
estou vindo falar hoje agora para vocês. Eu vou contar a minha história. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. E eu vou falar da Vanessa Aline Vasconcelos e Bide. E aí, quem sabe, eu contando a minha história, isso pode ser de, assim, um alerta para outras mulheres, principalmente mulheres. Um alerta, qualquer pessoa, mas principalmente mulheres, que seja um despertar, que a gente possa se conhecer, ter um autoconhecimento melhor das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, sentimentos e etc. Bom, já falei bastante, introduçãozinha aí, mas assim, se eu começar a falar do tema sem abordar nada, vai ficar meio perdido, então por isso que eu fiz essa abordagem. Bom, gente, vamos lá. Quando eu tive o meu diagnóstico, o meu médico fez essas perguntas, exatamente essas pra mim, qual era o meu estilo de vida, se eu bebia, se eu fumava. Bom, eu nunca fumei, beber eu bebo muito pouco. Na questão de alimentação, não vou dizer que eu sou uma pessoa exemplar, eu estou tentando melhorar minha alimentação, mas eu já comi muita besteira sim, gosto de comer, gosto de doce, gosto de massa, gosto de tudo. Sou uma pessoa que come de tudo, assim, pra mim não tem tempo ruim. E bebi muito refrigerante já nessa vida, então assim, a minha alimentação não era das melhores. Mas eu vou dizer, isso foi há 10 anos atrás, né? Porque desde 2016 até 2018, ali 2 anos antes de eu ter o diagnóstico, eu estava tendo uma alimentação regrada, eu estava dentro do meu peso, eu era bem magrinha, pesava meus 60 quilos, então estava tudo dentro da normalidade nesse quesito de peso, alimentação, quando eu fui diagnosticada, tá? Só que antes disso, desde 2008, vamos dar um start aí, de 2008 até 2015, eu não tive assim uma vida tão regrada, né, de alimentação. Comi muita besteira assim, ainda mais nessa fase, né? Eu vou explicar depois o porquê. E também o médico também cobra essa questão de exercício físico. Eu sempre fiz exercícios físicos, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fiz ginástica, eu fazia vôlei, jogava futebol, era uma menina ativa, eu sou ativa até hoje. Ultimamente eu ando meio parada porque tô tentando ir pra academia, mas esse abre e fecha de academia tá complicando. Mas esses 2 anos antes de eu ter o diagnóstico, eu era assídua na academia, tava com um corpo super legal. Então, assim, não era obesidade e nem questão de alimentação. Então, daí eu já tirei isso da lista. Não era bebida, não era vício e também não era questão de alimentação. Aí fomos para a parte genética, né? Será que eu tive essa doença porque foi alguma coisa genética? Então, eu já comecei a levantar os meus familiares. Eu só tive 2 familiares que tiveram câncer, que um foi meu avô há 40 anos atrás, mas ele era alcoólatra e usuário de cigarro, essas coisas. Então foi atribuído a essa questão. E depois também tive um tio que teve câncer e faleceu alguns anos atrás, mas não era nada relacionado assim comigo, né? Porque na questão de mama, ninguém da minha família teve essa doença. Minha mãe também nunca teve, eu sempre me preocupei tanto com ela, sabe, nesse quesito, mas graças a Deus ela nunca teve. Então, nem as minhas avós, então a gente começou assim, nossa, mas tipo, não tem ninguém da família. E a única desculpa seria, né, mais a questão genética mesmo, só que também não tinha. E aí, inclusive, eu até fiz um exame chamado painel genético. É um exame que levanta toda a sua genética das suas células, não é todas, mas é muitas, muitas, muitas. E aí eles vão olhando esses genes para ver se você tem alguma mutação que pode estar aí gerando o tumor. E eu não tinha, graças a Deus, nenhuma mutação genética. Então também foi descartado. Esse exame é um exame muito sério, feito lá nos Estados Unidos. E foi descartado também qualquer possibilidade de ser algo genético. Então, quando começou a vir todos, né, esse levantamento, eu fiquei assim muito na incógnita, né? Poxa, mas por que que eu fui ter câncer? Eu sempre tive muito medo de ter essa doença. Eu sempre me preocupei, eu sempre me compadeci das pessoas que tinham essa doença, porque não é fácil. E de repente eu me vi naquela situação.
E eu, tipo, não acreditava, né? Eu falava, meu Deus, mas comigo sempre tentei levar uma vida mais tranquila possível. E aí, quando eu passei com o meu médico oncologista, ele começou a perguntar para mim logo na primeira consulta, quando ele me deu o diagnóstico, como que era a minha vida. Aí ele entrou mais na questão, é lógico que ele fez essas perguntas para mim, só que depois ele foi indo um pouco mais pela questão pessoal, sentimental, emocional minha. Bom, aí eu comecei a contar para ele. Vamos guardar essa informação que eu estava com ele no consultório. Pra quem não sabe, eu conto bem no comecinho do meu canal, que eu comecei esse canal aí, acho que em janeiro de 2018, antes de câncer, antes de tudo, falando sobre relacionamentos, né? Porque em 2008 eu tive o meu primeiro casamento, eu casei primeira vez, hoje eu estou no meu segundo casamento e último. Eu me casei muito novinha, tive assim um relacionamento muito conturbado nesse primeiro casamento. Foi sim um relacionamento abusivo. Não gosto mais de ficar trazendo muito esse assunto aqui, por quê? Porque eu não quero ficar dando ibope pra ninguém e também, sabe, não quero. Não tô falando mal de ninguém, porque não vale a pena, eu apenas tô contando a minha história. Como diz, né, existem 3 verdades. A minha, a do outro e a versão verdadeira. Eu vou dar a minha versão dos fatos porque a minha história é o meu canal e eu me dou o direito de contar o que aconteceu comigo, certo? E aí a gente teve um casamento de 7 anos, foi um casamento muito conturbado. Teve sim agressões verbais, agressões físicas, psicológicas, emocionais, sentimentais, sei lá, todo tipo de agressão eu sofri. E eu fui suportando tudo aquilo, calada, não conseguia sair daquela situação, porque relacionamento abusivo parece um imã, você não consegue se desvencilhar, dá a impressão que você perde todas as suas forças, a sua ação, a sua atitude. E eu nem vou falar muito sobre relacionamento abusivo, porque senão assim é um tema muito extenso e não é esse o propósito do vídeo. E eu também não conseguia sair daquela relação porque eu fui criada dentro de uma seita. E essa seita ela não permite que você se separe. Não é que ela não permite. Se você se divorciar, você vai ser muito mal visto dentro dessa seita barra religião, disfarçada de seita disfarçada de religião. E você é obrigado a ficar naquele casamento, porque senão você vai ser mal visto e também você não vai poder casar de novo, né? Porque para você se separar é só em caso de adultério, coisa desse tipo. E não era o caso ali, ele era realmente um relacionamento conturbado que não estava dando certo. Então não tinha assim desculpa, vamos dizer, para me divorciar. Então eu fui relevando, protelando aquilo. Então, assim, os motivos mais fortes seriam eu não me separava porque estava vivendo sobre um relacionamento tóxico barra abusivo. A religião não permitia que eu saísse daquilo. E também eu acho que eu ainda tinha algum sentimento, tinha medo de ficar sozinha. Essas coisas aradas aí que passa pela cabeça da gente quando a gente tá querendo se separar. Bom, só que o que aconteceu? Nesse relacionamento, que nem tudo foram coisas más, né? Posso dizer que 85% do relacionamento foi mal, foi coisas péssimas. Sobra 15% aí de bons momentos, que nem tudo é ruim também, né, gente? Eu fui protelando essa situação, eu fui acabando comigo mesmo, eu fui detonando com a minha autoestima, eu fui detonando com a minha saúde física, a minha saúde mental. Eu fui entrando assim numa depressão profunda e quando eu vi eu já não me reconhecia mais, eu não tinha mais vida, eu não me amava. Quando a gente não se ama, a gente não consegue nem amar os outros, né? Devo ter cometido erros também no relacionamento por conta de quando a gente não é amada, quando a gente não é cuidada, a gente também não se ama, a gente também não se quer. E eu tenho certeza que tudo isso, né, a questão do relacionamento, mais a questão da religião que eu fui criada,
que tudo era pecado, tudo era errado, tudo não podia, né? Que eu já me livrei disso também já faz uns bons anos, graças a Deus, que eu saí dessa seita. Tudo isso eu acredito que foi me afetando demais emocionalmente, e isso foi, sim, acabando com a minha saúde. E assim, pra fechar com chave, que não é de ouro, eu acabei engravidando desse meu ex-marido e eu me separei dele grávida. Eu tava de uns 7 meses, quase 6, 7 meses. E então, assim, todo esse processo de anos, mais aquele baque do divórcio durante a gestação, isso aí também acabou com a minha saúde, né? E aí depois eu tive muitos problemas com o término desse casamento, que nem vou trazer aqui agora. Tive muitos problemas mesmo, muitos. E aí depois eu tive o meu bebê, tudo, eu tive uma depressão pós-parto muito forte, né, aliada junto com, porque assim, durante esse relacionamento a minha saúde já vinha dando sinais que tava ficando debilitada. Eu comecei com a questão de, comecei a ter síndrome do ansiedade, depois eu comecei a ter síndrome do pânico, depois eu comecei a ter ansiedade, síndrome do pânico, a depressão. Depois eu comecei a ter alguns problemas de saúde, como eu tive uma apendicite, depois eu tive um problema na tiroide, que eu cuido até hoje da tiroide, tenho hipotiroidismo. Foi tudo desenvolvendo no rolar deste casamento, ex-casamento meu. E aí eu também comecei a engordar demais, eu comecei a inchar demais. Eu olho minhas fotos, eu tenho o mesmo peso que hoje, eu tava muito mais assim inchada, sabe? E, gente, é um negócio impressionante, sabe? Eu olho assim, eu falo, meu Deus, como a falta de amor próprio, ela acaba com a pessoa. Né, eu tô mais velha hoje, porque já faz um tempão que eu me separei dele. Hoje eu aparento até mais jovem do que eu tava na época. Então isso aí são o quê? São sinais, né? O corpo ele vai dando sinais, o corpo vai mostrando que tem coisa errada, vai dando alertas, só que assim, tem hora que você precisa levar uma na cara mesmo para você acordar. E aí depois que eu me separei dele, eu tive meu filho. Aí depois de uns 4 meses que eu tive meu bebê, eu fui me recuperando emocionalmente, fisicamente, fui me reerguendo, né, gente? Eu conto a minha história aqui nos primeiros vídeos, pra quem tiver curiosidade de assistir, eu conto detalhado. E aí eu fui me reerguendo, daí eu reconstruí a minha vida, eu voltei a trabalhar, depois eu acabei, né, conhecendo o meu atual esposo, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo demais, que cuidou de mim todo esse tempo e cuidou de mim durante a doença, cuida de mim até hoje. Então, assim, tô contando um pouquinho dessa história por quê? Porque, gente, quando eu fiz aquele levantamento do porquê eu estava com câncer, eu não cheguei a nenhuma conclusão física. Só que daí chegamos a uma conclusão que é emocional, tá? Não eu estou falando de mim. Eu não posso dizer que o seu caso seja emocional, do outro. Gente, cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um indivíduo incomparável, inigualável, não existe outro igual. Eu estou contando a minha história. E de repente vai ter mulheres que se identificam com a minha história. E se tiver, por favor, deixa nos comentários pra gente dividir experiência. E aí eu cheguei à conclusão que tudo aquilo que eu estava passando, né, do câncer de mama especificamente, por ser mama, por ser uma coisa assim que você leva pra, é uma coisa muito feminina, é uma coisa muito mulher, a mama. Parece que tudo que você sente vai ali, sabe? Tipo no coração. Tanto é que foi no lado esquerdo, né? Eu tive o câncer do lado esquerdo, que é do lado do coração. E aí, assim, eu comecei a entender o porquê eu estava com aquela doença. Foi o quê? O emocional. Eu sofri muito,
Eu fui me abatendo demais e eu acredito em somatização. Eu somatizei esse sofrimento todo e ele apareceu em forma do quê? De uma doença grave, né? Parece que tudo de ruim assim, ele acumulou ali no meu seio, sabe? E aí desenvolveu a doença, né? Talvez eu já tinha sim uma propensão para ter, só que o sofrimento, a tristeza, foi aquele impulso para acontecer. Então, assim, uma coisa que eu sempre raciocinava, eu precisava descobrir o porquê eu tinha tido essa doença para mim poder consertar os erros da minha vida. Basicamente, eu já tinha consertado os meus erros, né? Porque eu já tinha me livrado daquele casamento falido, estava com uma pessoa maravilhosa, estava trabalhando, reconstruí minha vida, criando meu filho maravilhoso, que é a paixão da minha vida. Então, assim, eu estava super feliz. Aquele momento que surgiu a doença, eu estava num momento muito bom da minha vida. Eu acho que isso também contribuiu demais para minha cura, porque eu estava tranquila, eu estava num ótimo momento. Se eu tivesse continuado naquele casamento, eu tivesse tido a doença ali, provavelmente eu não estaria aqui hoje para contar essa história para vocês, né? E aí eu consegui enxergar que eu havia permitido a minha vida chegar num estágio que eu tava acabando com a minha própria vida já. Minha vida já tava acabada. A doença só tinha vindo realmente pra, tipo, você deixou sua vida se acabar sozinha, a doença veio pra terminar. Só que como Deus é muito misericordioso, Ele permitiu que aquela doença aparecesse no momento que eu estava, como eu falei, feliz, leve, porque aquela carga eu já tinha me livrado. Então, eu pensei, da mesma forma que eu cocriei essa doença, sem saber, sem, né, lógico que eu não queria aquilo, permitindo que essas coisas ruins viessem pra mim, eu vou trabalhar para que isso seja desfeito, né? Então, aí eu comecei a trabalhar o quê? O meu interior. Eu precisava me curar por dentro para me poder me curar por fora. Embora tinha muita coisa que eu já tinha me livrado, ainda tinha muita coisa que ainda estava guardada. Eu tinha ainda muita mágoa, tinha muito rancor, tinha muita raiva, tinha, rolava uma tristeza. E aí quando o câncer apareceu, ele veio para me ensinar. Ele veio para me ensinar que não vale a pena você guardar raiva de ninguém, ódio, rancor, que tudo isso é péssimo, tudo isso só te faz mal. Isso é um veneno, né? Tanto é que assim, quando a gente tá com muita ansiedade, muita adrenalina, é muito estresse, eu vivi muito estresse. Isso te solta tipo, cortisona no seu organismo. Isso aí é um veneno para as células, é um veneno. Então eu falava tudo isso de sentir todo esse estresse, toda essa coisa ruim, aquele sentimento ruim, isso aí é um veneno. O outro vai continuar vivendo a vida dele plena, linda, maravilhosa. Quem está se envenenando é você. Bom, gente, eu vou dar pausa aqui e vai ter a parte 2, para não ficar tão longo, tá bom?